Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Agradecer a um cidadão, agradecer mesmo de coração, que tem um canal maravilhoso na internet. É um cara que não se expõe muito, mas ele fala pouco, mas fala as verdades, que é o Eustáquio Plesley. O amigo Eustáquio Plesley do canal Eustáquio Plesley. Eu agradeço porque foi um cara que ajudou a lapidar o meu ateísmo. And now the end is near, so our face the fire country. My friend, I say eclipse, I stake my kiss, oh, this muse me. I live like the flu, I trebocic, and nervai and more, much more it is. I did you my way. Regrets, I never feel, but again, the feel don't match 'em. I did what I had to do, so I flew it down as I should. Bom dia! Hoje são 22 de junho de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o segundo vídeo sobre o livro aqui, do pastor Cláudio Duarte, com o título Construindo a Casa sobre a Rocha, livro de teor religioso evangélico. Pastor Cláudio Duarte. Este livro foi publicado em 2018. Então aqui o segundo vídeo. Comecei o primeiro vídeo ontem, com o título A Bíblia e a Família de Abraão. Mostrei duas características horríveis da família de Abraão. Depois mostrarei mais. Vou aqui agora trazer, logo inicialmente, mais um trecho do livro do pastor Cláudio Duarte e coloquei aqui no quadro para analisarmos. Muito bem. Como sempre faço aqui, agradeço as pessoas que deram sinal de vida no meu vídeo de ontem. A Bíblia e a família de Abraão. Então aí, 22 pessoas se manifestaram naquele vídeo. Então um abraço aí para todos. Um abraço então extensivo a todos. Vamos aí. Tadeu Pedro, Ateneia Araújo, Ângela Oliveira, Paulino José, Leandro Pereira, Carlos Otávio, Edu, Francalino Filho, Daniel Rodrigues, Nádia Soares, José Hermes, Maria Luzia, Everaldo o Chapéu, Rosiane Monteiro, Benedito Brade, Edilina Vieira, Chapecó Almeida, Rubão Puper, Alexandre Garcia, que não é o jornalista, Henrique Agostinho Silvério e o Edson Price. Um abraço aí aos 22 internautas que deram sinal de vida em meu canal, em meu vídeo de ontem. Muito obrigado aí. Então, gente, vamos aqui a mais um vídeo, a mais uma análise de um texto aqui do pastor Cláudio Duarte. Livros evangélicos só levam os leitores ao erro. E aqui mais um exemplo aqui, mais uma passagem. Queria pedir aqui um favor a vocês aí. Enquanto eu estiver aqui falando, mostrando aqui, fazendo a exposição do texto do pastor Cláudio Duarte, queria pedir a vocês aí para não rirem durante aqui a construção do vídeo. Porque quando você ri aí, eu fico atrapalhado aqui, entendeu? Quando você ri aí, me atrapalha aqui. Uma jovem aí, a Rosiane Monteiro, que assistiu ao vídeo de ontem, ela escreveu lá,
dizendo que é impossível não rir diante das besteiras narradas pelo pastor Cláudio Duarte. Ela disse que é impossível não rir. Aí eu pedi a ela que segurasse o riso, deixasse para rir depois do vídeo. Entendeu, Rosiane Monteiro? Por favor, segure o riso aí, porque isso aqui é coisa séria. Então vamos lá, gente. Vamos aí a mais um trecho do pastor Cláudio Duarte. Vamos lá. Muito bem. Veja aí acima, à esquerda, pastor Cláudio Duarte. Ele é pastor titular da Igreja da Igreja Pentecostal Projeto Recomeçar, que fica em Xerém, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Nas páginas 11 e 12 do livro, o pastor escreve assim, entre aspas: hoje estamos sob a influência de valores invertidos. A família moderna está muito estranha. A modernidade está levando-a para um lugar esquisitíssimo. Outro dia, passei numa pracinha e havia duas meninas se beijando. Não estou acostumado com isso. Parei e fiquei olhando, e uma delas falou: "O que foi, coroa?" E eu disse: "Nada não, é que não estou acostumado com isso." E saí andando, meio confuso. Eis aí as palavras do pastor Cláudio Duarte. Muito bem, veja aí abaixo. Coloquei assim: pastor, veja aí uma síntese, um resumo do texto dele. O pastor aí diz que, atualmente, a família moderna sofre com valores invertidos. Então ele colocou aí os valores invertidos da família moderna. E aí o outro ponto, ele viu duas meninas se beijando. Ele passou por isso aí, ele viu duas meninas se beijando. Uma explicação aqui: nesses livros evangélicos, pastores inventam histórias, entendeu? Eles inventam, eles criam histórias. Não estou dizendo que o pastor Cláudio Duarte inventou isso aí, que realmente ele não viu duas meninas se beijando. Só que eu estou dizendo que muitos pastores inventam histórias para dar um florido, né, um floreado maior ao livro deles, entendeu? Eles inventam histórias. Não estou dizendo que isso aí não aconteceu, mas é muito comum pastores evangélicos inventarem histórias. E também livros aí de religiosos católicos. Então, muito bem. Vamos analisar isso aí, gente. Vamos ver se o pastor Cláudio Duarte está realmente aí de acordo com a Bíblia. Ele diz aí que a família moderna é a família de hoje. E vamos aqui o Brasil, não é? As famílias aí, aqui no Brasil. Ele diz que as famílias modernas sofrem valores invertidos. Ele diz isso levando a pessoa a acreditar que a família bíblica era família modelo. Família que você podia ter ali uma orientação. É isso que ele quer aqui fazer a comparação. Só que as famílias bíblicas, na verdade, eram piores que as famílias de hoje, modernas. E veja lá o que eu coloquei acima, lá no quadro. As famílias bíblicas eram tão péssimas quanto as famílias modernas. E podemos dizer que as famílias bíblicas eram piores que as famílias modernas, entendeu? Se você está assistindo a esse vídeo, muito bem, vamos analisar aqui. Por que é que eu digo que as famílias bíblicas eram piores que as famílias modernas? Porque eu digo o contrário do que diz o pastor Cláudio Duarte. Porque eu conheço a Bíblia, conheço a história dos hebreus, os costumes das sociedades hebraica e judaica. Esses costumes estão lá. Ninguém pode apagá-los com uma borracha. Estão lá na Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você está estudando não um texto novo, mas
épocas muito distantes. Então você vê que os costumes que estão na Bíblia, os costumes familiares, são tão horríveis quanto os de hoje, e piores ainda. Então vamos ver. O pastor Cláudio Duarte, repito, ele quer passar para o leitor, para seus fiéis, que as famílias bíblicas eram famílias modelo e que as famílias de hoje são péssimas. Veja aí, ele diz os valores invertidos, trocados da família moderna. Então vamos analisar um pouco isso aí. Muito bem. Para mostrar aqui a verdade bíblica, coloquei aí alguns exemplos. Veja, na chave. Os males das famílias bíblicas. Veja aí. Veja aí. Estou aqui provando. Vamos lá. Temos os males aí: poligamia, infidelidade conjugal, estupro, sexo entre pais e filhas, ódio entre pais e filhos, escravidão. Essas aí, gente, são características das famílias bíblicas. Quando você pega a Bíblia, você vai lendo os capítulos a partir de Gênesis, você vai estudando as famílias bíblicas e você vai encontrar todos esses males aí. As famílias bíblicas, repito, contrariamente ao que diz o pastor Cláudio Duarte, as famílias bíblicas não foram famílias modelo. Trazem as mesmas chagas que as famílias de hoje, e piores ainda. E aí está o exemplo. Veja lá acima, poligamia. A poligamia, quem estuda a Bíblia, quem conhece profundamente a história da civilização hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e quem conhece também a história da civilização judaica, Novo Testamento, sabe muito bem que as famílias ali presentes não eram famílias modelo, como diz o pastor Cláudio Duarte. Vejamos aí rapidamente os males aí das famílias bíblicas. Aí sim, são valores invertidos. Viu aí? Então veja lá, poligamia. A poligamia, veja, eu que sou um cara que eu estudo antropologia, sociologia, a poligamia, eu não vejo a poligamia como um mal. A poligamia é a união de um homem com 2 ou mais mulheres ou de uma mulher com 2 ou mais homens. Eu não vejo a poligamia como um mal, e não é. Muitos lugares da Terra, ainda hoje no planeta Terra, muitos lugares aí, ela é praticada, a poligamia, principalmente na modalidade poliginia, um homem com 2 ou mais mulheres. Então eu não vejo a poligamia como um mal. Mas a poligamia é a marca da Bíblia. Pastores evangélicos enganam os fiéis dizendo que a poligamia era condenada na Bíblia. Mentira deles. Quem estuda a Bíblia com seriedade, com responsabilidade, sabe muito bem que a poligamia era a marca da Bíblia. Se você pegar os principais heróis, entre aspas, da Bíblia, pegue cada um deles. Abraão, Jacó, Davi, Salomão, eles tinham coleções de mulheres. Eles não tinham apenas uma mulher, entendeu? Uma coleção de mulheres. É por isso aí que é a poligamia. A Bíblia é a prova de que o mundo hebreu era um mundo polígamo. Eles praticavam a poligamia. Vejamos o outro mal aí da família bíblica, como também da família moderna, a infidelidade conjugal, a traição, né? Marido traindo mulher e mulher traindo marido traindo a esposa e esposa traindo o marido. Isso aí sempre houve e sempre haverá, enquanto existir o homem na face da terra. Vejamos outro mal aí, presente na família bíblica, sexo entre pais e filhas. Pais, na sociedade hebraica e no judaísmo, no Novo Testamento, pais ali faziam sexo com filhas, certo? Faziam sexo com filhas. E até hoje a gente vê, né? Aqui mesmo no Brasil, pais aí fazendo sexo com filhas. Sempre houve e sempre haverá.
Vejamos aí mais um mal da família bíblica: ódio entre pais e filhos. Sempre houve e sempre haverá. A Bíblia, você vê ali inúmeras famílias bíblicas e o ódio ali de pais em relação a filhos e filhos em relação a pais. Também aí mais um mal da família bíblica que se repete na família moderna de hoje. Agora temos aí a escravidão. A escravidão, essa praga aí, escravizar seres humanos, as famílias bíblicas mantinham escravos. Você vê, o Abraão pegou a escrava Agar, fez sexo com ela e depois jogou fora, ela e o filho. Veja aí, um mal da família bíblica, a escravidão. Esse mal aí não existe no Brasil hoje. No Brasil, a escravidão é proibida. Se uma família mantiver hoje uma pessoa, uma empregada doméstica como escrava e for descoberta, essa família aí estará lascada. Os membros da família serão processados e pagarão indenização. Então veja que a família bíblica era pior que a família de hoje, porque na família bíblica eles mantinham escravos. Veja lá, o Abraão pegando a escrava Agar, fazendo sexo com ela, depois expulsando a pobre e o filho para o deserto. Então veja que a família bíblica tinha esse mal aí, a escravidão. Eles mantinham escravos. A família moderna hoje não. Aqui no Brasil, repito, se uma família prender uma empregada doméstica na condição análoga, parecida com a de uma empregada, com a de um escravo, essa família, o homem e a mulher serão presos, processados, julgados, condenados e presos e pagarão altas indenizações. Entendeu? Então veja, esse mal, escravidão, não existe na família moderna de hoje, mas existe na família bíblica. É por isso que o pastor Cláudio Duarte não diz coisa por coisa. Não se pode elogiar a família bíblica, porque traziam os mesmos males que as famílias modernas e males piores ainda. Muito bem, entendido isso aí, vamos para a outra parte. Veja aí, o pastor Cláudio Duarte, referindo-se à família moderna de hoje, ele diz aí que a família de hoje está com os valores invertidos. Por favor, a Rosiane Monteiro, eu pedi no início do vídeo que ela não risse. Já está rindo aí a Rosiane. Não dá. Rosiane, por favor, você é a menina educada. Você fica rindo aí, você me atrapalha aqui. Ela rindo aí, ó. Não dá, pedi já, gente. Aí eu vou desistir de fazer o vídeo. Mas vamos lá. O pastor aí, ó, diz que a família moderna de hoje, a brasileira, né? Vamos pegar aí, família brasileira hoje, moderna, está com os valores invertidos. E aí, veja bem, ano 2023, né? Diz ele. E aí ele viu duas meninas se beijando. Ele ficou confuso, diz ele, o pastor Cláudio Duarte. Ficou confuso porque viu duas meninas se beijando. Muito bem. Isso aí é que está no texto dele, gente. Certinho? Então veja. Ele diz que ficou confuso quando viu duas meninas se beijando atualmente, tá? Então vamos lá. Abaixo aí, estamos aí. O pastor agora, em relação à família bíblica. Ele diz aí que a família bíblica, ele diz de forma implícita que a família bíblica era uma família modelo. E aí vamos lá, vamos pegar uma passagem da família bíblica aí. Um irmão estuprando uma irmã. Veja bem, um irmão estuprando uma irmã. Isso aí na Bíblia. Não estou inventando, está lá. Está lá nessa família bíblica que o pastor Cláudio Duarte diz que é um modelo. Então veja, se o pastor Cláudio Duarte ficou confuso quando viu duas meninas se beijando atualmente na sociedade moderna, na família moderna, se ele ficou confuso vendo duas meninas se beijando, qual seria a reação do pastor se visse um irmão estuprando uma irmã? Hein? O que é mais grave? Duas meninas se beijando, dois homens se beijando, ou um irmão
estuprando uma irmã. O que é mais grave, gente? Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, você tem um cérebro, que é o órgão mais importante do corpo humano, é o cérebro. Você raciocina, é o cérebro. Você pensa, está usando o cérebro. Você compara, está usando o cérebro. Então eu pergunto a você, que tem um cérebro aí e você trabalha com esse cérebro, o que é mais grave? Duas meninas se beijando, ou dois homens se beijando, ou um irmão estuprando uma irmã? O que é mais grave? Tenho certeza de que você dirá que o mais grave é um irmão estuprando uma irmã. Isso é horrível. Isso é uma deterioração na família. Uma família em que um irmão estupra uma irmã não é uma família modelo, não é uma família feliz, e é a família bíblica. Não adianta pegar uma borracha e apagar isso aí na Bíblia. Isso aí mostra que a família bíblica era uma família doentia, e não uma família sadia, e não uma família modelo, como diz o pastor Cláudio Duarte. Então veja, se o pastor Cláudio Duarte ficou confuso quando viu duas meninas se beijando, qual seria a reação dele se visse um irmão estuprando uma irmã? Seria pior, não seria? Seria pior. Pois bem, então vamos mostrar isso aqui na Bíblia. Apenas um caso, hein, gente? São inúmeros casos que eu vou mostrar aqui ao longo do estudo desse livro do pastor. Então veja, na Bíblia cristã, temos lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Pegue depois sua Bíblia e leia lá, por favor. Então veja, em 2 Samuel, capítulo 13, está narrado isso aí. Um irmão estuprando uma irmã. E o pastor Cláudio Duarte ainda tem a coragem de dizer que a família bíblica era uma família modelo, que a família moderna de hoje está com os valores invertidos. Não ria. Agora quem está rindo agora é a Ângela Oliveira. Ô, Ângela, por favor, não ria. Você vai atrapalhar aqui, Ângela. Já peço a você várias vezes, Ângela. A Ângela mora em Belo Horizonte. Está rindo aí, atrapalha a minha concentração aqui. Por favor, Ângela. Por favor. Vamos lá, gente. Na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 13, temos lá um irmão estuprando uma irmã. Aminon, veja, era filho do lendário rei Davi. A Tamar, a jovem Tamar, também, só que com mães diferentes. O rei Davi praticava a poligamia, um homem com duas ou mais mulheres. Então vamos lá. O Aminon, filho do rei Davi, Tamar, também filha do rei Davi, eram irmãos. E o que aconteceu? O Aminon estuprou a irmã. E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que as famílias de hoje é que sofrem valores invertidos. Muito bem. Então veja, o que diz lá na Bíblia? Vamos lá, em 2 Samuel capítulo 13, leia lá depois do vídeo. O Aminon, esse pilantra, filho do rei Davi, desejava sexualmente a sua irmã, Tamar. E aí ele simulou uma doença. Disse aí que estava doente, aí ficou lá nos aposentos dele lá, o Aminon. E ele convenceu o rei Davi a deixar a irmã dele, a Tamar, fazendo lá comida para ele, alimentação para ele. E aí ele já pensando em estuprar a própria irmã. E aí aconteceu. Foi lá, ele pegou a irmã à força. A irmã era virgem, coitada. E ele pegou a própria irmã e estuprou ali. Depois de ter estuprado a irmã, depois de ter alcançado o orgasmo, o prazer sexual, ele desprezou na hora a irmã. Disse que a irmã era uma idiota, que ela fosse embora. Você vê, um irmão estuprando uma irmã. Isso é modelo de família, gente? É uma família bíblica. E aí, Aminon estuprou a irmã. Segure aí, veja. E aí a irmã,
coitada, já estuprada, perdeu a virgindade, foi chorando lá para o irmão dela, o Absalão, que também era irmão de Aminon, por parte de pai do rei Davi. Entendeu? Então veja, Aminon, a jovem Tamar, que foi estuprada, e o Absalão, os 3 filhos do rei Davi. O Absalão e a Tamar eram filhos do rei Davi com a mesma mãe. Você entendeu? A mesma mãe. Já o Aminon era filho do rei Davi com outra mulher. Muito bem. Então tudo aí, todos irmãos, né? E aconteceu o quê? A jovem Tamar, já estuprada, não era mais virgem, já desprezada pelo Aminon, que a estuprou, ela foi chorar diante do irmão Absalão. Veja bem. Aí o Absalão, que era irmão também de Aminon, por parte do rei Davi, por parte de pai, o Absalão passou a odiar o Aminon. Absalão também não era gente que se cheirava, não. Depois vou contar aqui. Mas veja bem, então o Absalão ficou revoltado com Aminon por ter estuprado sua irmã Tamar. Ficou revoltado o Absalão. Guardou aquele ódio. Imagine o pastor Cláudio Duarte diz em seu livro que viu 2 meninas se beijando e ele ficou confuso com isso. Imagine se o pastor Cláudio Duarte visse 2 irmãos aí se matando, Absalão e Aminon. E aí, qual seria a reação do pastor? O que é mais grave? 2 meninas se beijando ou um irmão mandando matar o outro? Com certeza, você que está assistindo a esse vídeo, se você for uma pessoa mentalmente sadia, não for um doido, um abestado, uma abestada, você vai dizer que o mais grave é um irmão mandando matar outro irmão. Porque se 2 meninas estão se beijando, elas estão se beijando. Elas não estão se odiando. Estão se beijando. Já um irmão que manda matar o outro, isso aí é uma coisa gravíssima. Entendeu? Então, qual seria a reação do pastor Cláudio Duarte se visse um irmão mandando matar o outro? Com certeza ele ficaria mais confuso ainda, não é? Com o exemplo bíblico. Muito bem. Então, veja. O Aminon estuprou a própria irmã. O Absalão, irmão de Tamar, e irmão também de Aminon, por parte do rei Davi, o Absalão guardou aquele ódio do irmão, vingança. Ele queria se vingar e conseguiu. 2 anos depois do estupro, o Absalão teve a oportunidade de matar Aminon. Ele convenceu o rei Davi a deixar o Aminon para fazer uma caça com ele, entendeu? E ali ele mandou os soldados, o Absalão, mandou os soldados jogarem vinho em Aminon, para o Aminon tomar muito vinho, né? O vinho, todo vinho alcoólico na Bíblia. Aí o Absalão mandou os soldados, né, embebedarem o Aminon. Aí o Aminon ficou bêbado de tanto tomar vinho. Aí quando ele estava bêbado, o Aminon, os soldados o mataram, a mando de Absalão. Ou seja, um irmão, uma família bíblica em que um irmão, Absalão, manda matar outro irmão por ter estuprado uma irmã. Veja aí. E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que é a família moderna de hoje que está com os valores invertidos. Gente, o pessoal já está rindo de novo aí, ó. Gente, eu vou parar de fazer vídeos. Vou parar. Porque isso aqui tira a minha concentração. O pessoal fica rindo, o Tadeu Pedro aí rindo, ó. Não dá, gente. Isso aqui é coisa séria. Então vamos lá, por favor. Vamos lá. O Absalão, veja bem, mandou matar um irmão por ter estuprado uma irmã. Essa depravação sexual e também esse homicídio aí, veja, tudo isso numa família bíblica. E o pastor Cláudio Duarte ainda tem a coragem de dizer que as famílias modernas de hoje é que estão com os valores invertidos? Gente, como é que você consegue trabalhar com isso? Então veja, Absalão
mandou matar Aminon, e Aminon foi morto. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. É isso aí, gente. Para hoje, qual é o meu propósito aqui? É mostrar que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição e pura exploração financeira. Veja, as famílias bíblicas eram tão ruins quanto as famílias de hoje, e piores ainda, porque muitos males das famílias bíblicas não são repetidos aqui nas famílias modernas. Um deles aí é a escravidão. A escravidão. As famílias bíblicas, de Gênesis ao Apocalipse, as famílias bíblicas mantinham pessoas como escravas. Entendeu? Hoje não. Aqui no Brasil, repito, a escravidão é crime. No tempo da Bíblia, não. Essa maldade, escravizar seres humanos, é da Bíblia. Não é de nossa sociedade moderna. É o que eu repito aqui. Uma família brasileira, por exemplo, que mantiver uma mulher como empregada lá, sem remuneração, ao longo de uma existência, essa família, se ela submeter uma pessoa a uma condição análoga, parecida com a da escravidão, se uma família moderna aqui no Brasil fizer isso, os membros da família, o esposo e a esposa, serão processados, serão condenados, pegarão prisão, cadeia. Além disso, pagarão indenização à vítima, a mulher que foi lá presa dentro de casa numa condição parecida com a de escrava, entendeu? A escravidão no Brasil hoje é crime. Na Bíblia, esse mal terrível era permitido e as famílias bíblicas mantinham escravos, de Gênesis ao Apocalipse. Gente, aí está a verdade. Mais um vídeo e muito obrigado.